Olá, bom dia, amados, bom dia, filhos de Deus. Vamos dar continuidade aos nossos gêneros, que são mito e lenda. Hoje nós vamos entender um pouquinho a diferença entre mito e lenda, bem bacana, bem interessante. Nós teremos as explicações, atividades que estão lá nas páginas 52 e 53. É a sequência, né, do que já havíamos começado estudando na segunda-feira. As questões de 6 a 10. 6, 7, 8, 9 e 10. 5 questõezinhas. Parabenizando a quem está enviando as atividades, parabenizando aqueles que estão firmes e fortes, e aqueles que não estão tão firmes e fortes, vamos ter fé, vamos acreditar, vamos ser perseverantes. Está bem? Vamos à nossa aula, vamos entender aí um pouquinho sobre esse universo mitológico, o universo das lendas, e principalmente o que difere um do outro. Vamos lá? Vamos iniciando aqui com informação do Anote Aí, que sempre traz algo bacana para que nós possamos aprender, que diz assim: os mitos são narrativas que explicam o surgimento do universo, da humanidade, de determinado comportamento humano ou dos fenômenos da natureza, datados de tempos remotos. Eles revelam traços da cultura dos povos que os criaram. Nos episódios mitológicos, há sempre a presença de seres sobrenaturais, como deuses e semideuses, que podem encarnar as forças da natureza ou características da condição humana. Olha quanta informação bacana. Eu quero que vocês façam uma segunda leitura dessa informação. Embora eu já explique, mas é necessário que vocês também façam a leitura. Não fiquem só com a minha leitura, certo? Então vamos entender. Os mitos, antes de tudo, eles são narrativas que nos expressam, que vêm até nós com a condição de explicar o quê? O surgimento do universo, da humanidade e dos comportamentos humanos e também de alguns fenômenos da natureza, certo? O tempo mitológico, ele é um tempo remoto. O que significa isso? Não é preciso, não é datado com uma ordem de dia, mês e ano, de um tempo específico. Não, são tempos remotos, certo? E também estão relacionados à cultura dos povos. Que povos? Povos que o criaram. O mito lá do peixe com chifres é da mitologia indiana, então ele é característica da cultura do povo que o criou, que no caso foram os indianos, ok? Nos episódios mitológicos, ou seja, nos mitos, né, nós contamos sempre com a presença de seres sobrenaturais. O que são esses seres sobrenaturais? São os deuses e os semideuses, que são dotados de poderes, de características humanas, certo? Quem não lembra do Hércules, né? Muito bom, as aventuras de Hércules. Então, esses elementos, né, que são os deuses e semideuses, eles estão relacionados com as forças da natureza, tá bom? Então, vamos agora às questões. Questão 6. O mito faz referência a lugares específicos como Himalaia e o rio Ganges, e também referências genéricas como lago e oceano. Verdade. Essas informações nós encontramos onde, professora? Lá no mito Peixe com Chifres, certo? É necessário fazer uma outra leitura do nosso mito. Continuando. O que esses espaços têm em comum? O que é que eles têm em comum? O Himalaia e o rio Ganges, e o lago e o oceano. O que é que eles têm em comum? Eles são determinado elemento da natureza. Aí você vai e comente sua resposta. São isso e comenta. Justifica aí a sua resposta. 7. O mito do peixe com chifres nos conta sobre um dilúvio que destruiu a terra.
é verdade. Que é a terceira parte, né, do mito. Item A. É possível determinar com exatidão em que época as situações narradas no mito ocorreram? Sim ou não e por quê? Se você disser na sua resposta que é possível determinar o tempo com exatidão, o que é com exatidão, professora? Com dia, mês e ano, você vai justificar. Se você colocar que não, você também vai justificar. Não, por isso, isso e isso. Tem que justificar. Quando nós vamos justificar, olha a letra maiúscula, olha a pontuação, presta atenção à escrita correta. Tem algumas atividades que eu volto porque eu não entendo a letra. Parece que escreve assim com aquela determinada amiguinha que não é legal, que é a determinada preguiça. Aí faz assim, sabe, o garrancho, aí a tia não entende, tem que voltar. Tá bom? Então vamos fazer com bastante empenho para ficar bem bonito. Agora tem umas atividades que eu recebo que eu fico assim maravilhada. Boto logo parabéns, porque ficou show. Vamos continuar. Item B. Quanto tempo dura a história narrada nesse mito? Professora, se não tem o tempo determinado, quanto tempo eu acho que pode durar? Bem, o texto, o próprio mito, nos dá pistas de quanto tempo pode ter durado lá a história, a narrativa. Então, a gente faz uma leitura e observa que tem lá um determinado tempo. Em uma das 3 partes, tem o registro de um determinado tempo. Viu? Aí você vai colocar esse tempo e também justificar. Pode até justificar com o próprio trecho que está a informação sobre o tempo que dura o mito. Ok? 8ª questão. Relacione as expressões temporais aos episódios descritos no mito. O que é relacionar? Você vai copiar, amados, do jeito que está aí. Depois, copia, né? A, B, C, aí coloca 1, 2, 3. Perfeito. O que você faz? Nós temos 3 itens e temos 3 opções de tempos. Tempos, tá bom? Expressões temporais, ou seja, expressões que nos remetem, que nos lembram tempo. A primeira frase diz assim: período de seca que aconteceu o dilúvio. Essa informação, ela está relacionada ao 1, que é 1 milhão de anos, ao 2, que é idade de ouro, ou 3, que é 100 anos. Então, se você acha que é A1, 1 milhão de anos, aí você coloca do lado do item A, o 1. Se você acha que no item B, período que Manu passou no Himalaia antes da visita de Brahma, acha que é o 2, idade de ouro, você vai colocar aí o 2 no item B. Se você acha que o 3, o item C, período próspero em que a Terra viverá em equilíbrio, é o 3, que é 100 anos, você coloca do lado do item C o 3. Tem que copiar tudo, tá certo? Que está na questão 8. E fazer essa relação. Eu dei só um exemplo. Na sequência 1, 2, 3. Eu não sei se é assim. Está certo? Tem que pesquisar também para poder acertar. Outra informação, anote aí, que vai agora nos explicar mais algo bem importante em relação ao mito. No mito, os espaços em que a narrativa se desenvolve costumam ter dimensões sobre-humanas e, por vezes, um caráter sagrado. O tempo mítico, ou seja, o tempo da mitologia, né, que envolve o mito, refere-se a um passado remoto, que eu já falei que é um passado sem data fixa, é remoto. As origens do mundo ou do universo. Geralmente, os fatos narrados nos mitos são separados por um grande intervalo de tempo e não correspondem ao tempo comum. Ou seja, não correspondem à nossa realidade de tempo, de dias, de horas, de meses, de ano, de década. Não é essa relação com o nosso tempo comum. O tempo mitológico, ele é diferenciado, ou seja, ele é remoto, ele tem um grande intervalo de tempo entre um elemento e outro que está sendo contado, ok? A imprecisão do tempo, ou seja, que não é preciso,
está expressa também na sentença inicial do mito Lito. Há muitos anos. Olha o exemplo aí de imprecisão do tempo. Logo no início, quando ele diz há muitos anos, nós não conseguimos identificar aí um tempo específico. Não é verdade? O tempo aí se refere a um passado remoto, a um passado impreciso. Está bom? Continuando. O contexto de produção é a questão de número 9. Observe a capa do livro, O Cabeça de Elefante. Amados, eu tive que recortar aqui a imagem porque não ia dar para eu fazer a montagem, mas está no livro de vocês. A imagem do livro, O Cabeça de Elefante. O que é que você vai fazer? Vai analisar essa capa desse livro para responder aí os itens ABC. A. Descreva brevemente os elementos da capa. Você vai escrever aí o que é que está escrito ou desenhado nessa capa desse livro. Está bem? Item B. A personagem da capa é uma divindade indiana chamada Ganesha. Que característica comum há entre Ganesha e Vishnu? Que é o deus que também foi falado, né? Que nos foi relatado sobre ele no nosso texto mitológico. Então, o que há em comum em relação a essas duas divindades indianas, Ganesha e Vishnu? C. Em sua opinião, por que os mitos continuam a ser lidos na atualidade? Por que hoje, atualmente, nós ainda fazemos a leitura de mitos? Por quê? É muito pessoal essa resposta. Está certo? A 10ª questão, ela é bem legal. E embaixo já tem o termo, anote aí, que eu vou ler antes de explicar a questão, para poder melhor compreensão do que vai ser pedido. Não há necessidade de copiar a questão 10, não precisa, que é o texto, né? Copia só a questão 10, leia este trecho da introdução do livro O Cabeça de Elefante, copia essa parte e copia os itens A e B, ok? Não precisa copiar o trechinho e nem muito menos a parte, anote aí, que diz assim: os mitos se originaram da tradição oral, eram contados de geração a geração. Tal prática garantiu que, muito tempo depois, eles pudessem ser registrados por escrito. Verdade. Para que nós possamos fazer leitura, conhecer toda esse vasto acervo de mitos, de lendas, precisou que algumas pessoas, alguns historiadores, alguns interessados na cultura popular, na mitologia, registrassem por escrito toda essa tradição oral, que é a origem dos mitos. Continuando, agora eu vou fazer a leitura, tá certo? A mitologia faz parte da vida dos indianos. Desde pequenos, as crianças ouvem a narração dos mitos de seu país. Essas histórias permanecem vivas em cerimônias religiosas, festivais, danças e canções folclóricas, assim como na música e na dança clássicas indianas. São mitos criados por uma cultura que começou cerca de 2.500 anos antes de Cristo, no Vale dos Rios Hindu e Ganges, e se espalhou por todo o subcontinente. A mitologia indiana teve origem nos livros sagrados. Olha os livros sagrados, que se chamam os Vedas. Estes celebravam as forças da natureza, vistas como deuses: a terra, o sol, as águas, o vento, o raio, o fogo, os animais e as plantas. O mundo da natureza e dos homens eram tidos como inseparáveis e o universo inteiro era sagrado. Com o passar do tempo, surgiram novos deuses e novos mitos. Os deuses principais são, olha quais são: o Brahma, que é o criador, Shiva, que é o destruidor, e Vishnu, que é o preservador. Os dois grandes poemas épicos Mahabharata, não sei se a pronúncia está correta, viu, meninos? E Ramayana
são um verdadeiro tesouro da mitologia indiana. Os mitos são encontrados no enorme conjunto de livros denominados Puranas, os chamados histórias antigas. A mitologia indiana procura nos dizer que o universo é ilimitadamente variado, que todas as coisas se passam ao mesmo tempo e, portanto, tudo pode acontecer. Ai, que bacana, né? Essa é a introdução do livro, Cabeça de Elefante. Muito, muito, muito bacana. Olha o item A. Como as histórias da mitologia indiana sobreviveram ao longo do tempo? Qual é a importância dos mitos para a cultura indiana na atualidade? De acordo com essa leitura, com tudo que nos foi passado, muitas informações. Por quê? Né? Como que as histórias da mitologia indiana sobrevivem ao longo do tempo? Tem logo no primeiro parágrafo aí uma explicação que vai auxiliar vocês a responderem o item A. Está bem? B. Aliás, tem mais uma pergunta. Qual é a importância dos mitos para a cultura indiana na atualidade? Também temos aí, nos últimos parágrafos, a informação que ajuda vocês a responderem essa segunda pergunta do item A. São duas perguntas no item A, então são duas respostas. B. Relacione a ideia mítica da união entre o mundo da natureza e o dos homens, apresentada em O Peixe com Chifres. Presta atenção, vocês vão relacionar a ideia mítica. Ideia mítica quer dizer ideia da mitologia. Que mitologia? Que houve aí entre a união entre o mundo da natureza e o mundo dos homens. Que está onde, professora? No nosso mito Peixe com Chifres. Você vai dizer, escrevendo no caso, né? Essa relação de ideias que houve entre a união dos elementos da natureza e dos homens, que estão lá no mito. Por isso que é importante fazer uma nova leitura. Está bem? Olha, nossa aula concluímos. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de enviar a atividade até amanhã, com muito capricho, com muita atenção. Sabe que eu estou para auxiliá-los, para ajudá-los. Está bem? Estou aqui para somente ajudá-los. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.